A Bíblia conta a história de um jovem de 16 anos chamado José. Era um filho obediente ao seu pai, Jacó. E um dia ele estava dormindo e Deus deu um sonho para ele. Ele viu o sol, a lua e 11 estrelas. E ele estava no meio delas, como que ele estivesse no céu. Ele teve esse sonho de estar no céu. E Deus, no sonho, fez o sol, a lua e as estrelas. Todos se curvaram diante dele. E quando ele acordou, ele entendeu por interpretação que o que Deus estava dizendo a ele era que ele ia governar sobre todos da sua casa, da sua família. E que ele ia governar sobre a maior autoridade debaixo do céu. Porque o sol, na cultura egípcia, representava o rei. Deus egípcio era em forma de sol e era o faraó. O sol não era o seu pai e nem a lua a sua mãe. A lua representava todos os principados e potestades que agem nas regiões celestiais durante as trevas, durante a noite. Porque a lua, ela aparece no céu à noite e também de dia. A gente consegue ver ela em alguns momentos do ano. A gente vê a lua no céu. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já vi a lua durante o dia algumas vezes. E os 11 irmãos, as 11 estrelas. E tudo isso aconteceu quando José chegou no Egito. Teve um tempo de muito trabalho na casa de Potifar e teve um tempo de muito sofrimento dentro da prisão. Ele pregando para aqueles carcereiros na prisão. Ele encorajando, falando palavras boas, sendo juiz ali dentro da prisão, falando também decretos de morte ruim. Porque Deus levantou ele como um juiz antes de governador. Arabacatarabachai. E é isso que Deus vai fazer comigo, e é isso que Deus faz na vida daquele que Deus revela um sonho para ele. Assim como Deus me deu a capacidade de interpretar sonhos e também de interpretar as escrituras, porque Ele que revela o que o texto está dizendo, e a gente só fala o que Ele fala na nossa mente para a gente falar. Assim Deus revela os seus segredos aos profetas, aos homens e mulheres que Ele levantou nesse tempo, nessa geração, para cumprir o ID do Senhor Jesus. E eu digo para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível, então usa-me, porque eu sei que eu fui escolhido. E a unção que está em mim não pode ficar parada e nem retida dentro de uma casa apenas. Ela tem que ser veloz para correr o mundo. Assim como Rebeca foi veloz para dar água aos camelos do servo de Abraão, para poder cumprir o chamado dela, assim também devemos ser velozes, rápidos, ágeis, disponíveis, posicionados para cumprir o nosso chamado. Não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de posição nenhuma. Aonde Deus quiser me colocar, eis-me aqui. Assim como Ele mandou chamar a Esther, e ela não temeu. Ela disse: eis-me aqui. E se arrumou, se preparou para ir até a sala do rei.
ao lugar da apresentação, à câmara do rei. E Deus tirou ela da casa simples do seu tio e colocou ela num palácio, numa posição de governo, porque Deus está levantando missionários nas casas de lei. Deus está levantando pessoas para liderar dentro de faculdades, empresas multinacionais, nacionais. Deus está levantando aqueles que estão disponíveis. José estava de pé, e o sol, a lua e as estrelas, que brilhavam em seus determinados horários, tiveram que se curvar diante de José. E assim como José creu naquele sonho, tomou posse e viveu o cumprimento daquela visão, eu também creio, tomo posse e vou viver o cumprimento da visão que Deus plantou no meu coração. E nada nos segura, avante e sem parar o evangelho anunciar.